Fala pessoal, esse vídeo aqui vai estar sem edição, beleza? Então o vídeo de hoje vai ser sobre o Filhoque. Espero que vocês gostem do vídeo, provando o Filhoque, né? Porque eu não tenho tempo para editar, eu tenho que fazer um monte de coisa. E esse vídeo é uma prova do Filhoque que é contra os padres ortodoxos. Bem, né, o filhoque, né, que é a expressão segundo a qual o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não é uma invenção medieval nem uma corrupção da fé apostólica, né, porque trata-se de dar uma explicação legítima daquilo que a Igreja sempre creu sobre a vida íntima da Santíssima Trindade. Porque sem a base da filhoque, que encontra-se na própria revelação, né, que Cristo declara que enviará o Espírito Santo, como diz em Jó capítulo 15, versículo 16, capítulo 7, chama-se o Espírito do Filho, e que temos em Galatas, versículo 4, capítulo 6, que ensina uma perfeita comunhão entre o Pai e o Filho, né? Se tudo que o Pai possui pertence ao Filho, como diz em Jó, capítulo 16, versículo 5, 15, então a inspiração do Espírito não pode ser algo estranho ao Filho, porque eu posso até pegar uma citação de Santo Agostinho, que especialmente em sua obra sua obra chamada De Trinitate, que ensina que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho como é de um único princípio, porque para ele o Espírito Santo é o amor subsistente entre o Pai e o Filho. Se o amor é comum dos ambos, então sua origem eterna está em ambos. Se eu posso também pegar aqui uma citação de, por exemplo, Santo Ambrósio de Milão, que afirmava que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, porque ele utilizava, né, diversas passagens bíblicas para demonstrar essa verdade, se a sua teologia influenciou principalmente o Ocidente cristão, já que Santo Atanásio de Alexandria, né, que ele já descreve frequentemente o Espírito Santo como pertencente ao Filho e recebido do Filho, embora nem sempre, né, utilizava a fórmula do latino posterior como a sua doutrina que aponta para uma íntima relação de origem entre o Filho e o Espírito. Se a gente vê, por exemplo, São Basílio Magno, que ensina que o Espírito Santo recebe do Filho e é manifestado por meio dele, da mesma forma como São Gregório de Nissa, que fala do Espírito que procede do Pai por meio do Filho, e a fórmula oriental, que diz por meio do Filho. Não, ao contrário, entendida pelos teólogos latinos como uma confirmação de que o Filho participa eternamente da comunicação da natureza divina ao Espírito Santo. A gente pode entrar numa questão de metafísica aqui, por exemplo, que é a doutrina, que é coerente com a unidade absoluta de Deus. Existe uma única essência divina. O Pai comunica integralmente essa essência ao Filho pela geração eterna. Se a gente pode receber toda a natureza divina do Pai, que o Filho possui tudo aquilo que pertence à divindade, exceto a própria paternidade, por exemplo. Ou seja, portanto, a capacidade de inspirar o Espírito Santo pertence também ao Filho, porque a gente pode ver em São Tomás de Aquino que desenvolve esses argumentos com precisão. Se a gente vê na sua teologia, por exemplo, as pessoas divinas distinguem-se pelas relações de origem, que nem essa citação que eu tô pegando aqui, nem os muçulmanos entendem essa, porque eles não entendem que o Filho recebe do Pai toda a natureza divina. Se o Filho não participasse da inspiração do Espírito Santo, haveria algo na essência divina que o Filho não possuiria plenamente, e isso seria incompatível com a perfeita consubstancialidade proclamada em primeiro concílio de Nicéia, né? Que a gente pode ver no tratado conhecido como Contra Errores Graecorum, que é escrito a pedido do Papa Urbano IV, já que São Tomás de Aquino, né, ele reúne, né, os numerosos testemunhos patrísticos orientais para demonstrar que a tradição grega autêntica não se opõe substancialmente ao filioque. Porque o seu objetivo ali era mostrar que muitos padres orientais ensinavam que aquilo que os latinos professavam. A gente pode ver, por exemplo, na hermenêutica católica, que exige interpretar os padres segundo um conjunto de sua doutrina e não por frases isoladas. Quando os padres falam, por exemplo, falam do Espírito Santo, que é procedendo do Pai por meio do Filho, isso não deve ser lido como a exclusão do Filho, porque é uma explicação da ordem trinitária. A gente pode ver o terceiro concílio de Toledo, que incorporou explicitamente o filioque ao credo, né, no contexto da luta contra o arianismo. E a gente pode ver que a intenção era reforçar a plena divindade do Filho. A gente pode ver o concílio de Hatfield, que professou claramente a doutrina da possessão do Espírito Santo a partir do Pai e do Filho.
O Concílio de Éfeso, que não condenou o conteúdo do Filioque. Só sua proibição, né, que se referia-se à criação de credos rivais à fé nicena, né, como o desenvolvimento legítimo da compreensão doutrinária pela Igreja. A gente pode ver também o Concílio de Seleuense, que testemunha a ampla difusão da fé trinitária em diversas regiões cristãs, mostrando também a unidade fundamental da doutrina sobre as pessoas divinas, né? A gente pode ver também o credo atanasiano, que afirma explicitamente que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E esse texto, que tornou-se uma das mais importantes profissões da fé e da tradição latina, né? A gente pode ver o Papa Rusmígida, que instituiu a fidelidade da Sé Romana contra o critério da ortodoxia, que está contribuindo para a preservação da doutrina trinitária recebida dos apóstolos. A gente pode ver também o Papa Inocêncio III, que ensinou formalmente que o Espírito Santo procede internamente do Pai e do Filho, como de um único princípio. O Papa Clemente IV, que manteve a mesma procissão da fé transmitida por seus predecessores. O Papa Gregório X, que reafirmou solenemente a doutrina durante os esforços da reunificação com os gregos. Aí a gente pode entrar no Papa Eugênio IV, que definiu no Concílio de Florença que o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho, como de um só princípio e por ser uma única inspiração. E essa definição não acrescentou uma nova doutrina, apenas expressou solenemente aquilo que a igreja já cria, né? Por exemplo, eu sou tomista. Se a gente for para a visão tomista, o filioque que protege simultaneamente três verdades fundamentais, que é a unidade absoluta de Deus, a plena divindade do Filho e a distinção real das pessoas divinas. E agora, se negar o filioque, como os ortodoxos negam, e cria uma dificuldade, né, para explicar a relação eterna entre o Filho e o Espírito Santo, enquanto afirmá-lo preserva, né, a coerência interna da teologia trinitária. Então é por isso, né, que a posição católica que se sustenta o filioque, ela não é uma inovação, ela é tipo um desenvolvimento legítimo da fé apostólica e é confirmado pela própria escritura, esclarecido pelos próprios padres, aprofundando pela escolástica, que é demonstrado por São Tomás de Aquino e definido pelo magistério da igreja, né? A gente pode ver que a doutrina expressa que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não só como os dois princípios separados, mas como de um único princípio divino em perfeita unidade de essência, poder e eternidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o primeiro vídeo sem edição minha, então espero que vocês gostem. Forte abraço.